Olá, tudo bem? Vamos fazer mais algumas questões aqui de informática. Aí para você que está estudando para o concurso, concurso aqui da Prefeitura de Patrocínio e outros também. Se inscreva aí no canal e nos ajude aí com a sua inscrição e habilite também aquele sininho para receber as notificações. Então vamos lá para a tela do computador. Então tem algumas questões aqui sobre o Word, sobre Excel, são assuntos aí importantes e que estão previstos no edital, tanto Word como Excel, como PowerPoint, são assuntos que estão lá no edital, esse edital que eu peguei que é da Prefeitura de Patrocínio. Bom, a primeira questão aqui, questão número 1, quais são as teclas de atalho utilizadas no Microsoft Word para salvar um documento? Marque a opção correta a seguir. Então, as teclas de atalho é um assunto que pode cair. E nesse ponto específico aqui, qual que é a tecla de atalho que é utilizada para salvar? O Ctrl C não é, que o Ctrl C é para você copiar. Ctrl V para você colar, que é o famoso Ctrl C, Ctrl V. Ctrl W também não é. Então, a tecla utilizada para salvar é o Ctrl B. Então, essa aqui é a resposta dessa questão. Ctrl B salva. Se você fizer uma alteração aqui, ó, por exemplo, colocar isso aqui em negrito, Ctrl B. Se você pressiona o Ctrl B aqui, ó, observa que ele faz a leitura ele salva. Tanto é que se você abrir um arquivo em branco, e se você digitar teste aqui, por exemplo, pressiona Ctrl B, ele já aparece a tela aqui para salvar, tá certo? Aí, então, voltando aqui, a resposta correta é o Ctrl B, que é a tecla utilizada para salvar no Word. A questão de número 2. Observe a figura do Microsoft Word e os itens a seguir. Então, geralmente o examinador pode mostrar uma figura e pedir para você examinar e te pedir qual que é a função de cada um desses botões. Aqui é dessa forma. Então, nessa sequência aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar o que faz cada um desses botões, né, que é o que foi pedido aqui, pediu para observar essa figura. Número 1, alinhar o texto à direita. Então, qual que é para alinhar o texto à direita? É isso aqui. Alinhar o texto às margens esquerda e direita. Qual desses botões aqui que faz esse alinhamento à direita e à esquerda? Depois, alinhar o texto à esquerda, né, que é isso aqui. Centralizar é essa aqui. Alinhar o texto às margens esquerda e direita e distribuir é isso aqui. Então, a gente vai ter que ir colocando aqui qual que é a ordem, né, que aparece aqui no caso, né? Então a gente pode colocar aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele é o alinhar o texto à esquerda, certo? Porque tá aqui, ó. Então ele é o número, alinhar o texto à esquerda. Então é o número 3. O primeiro botão é o número 3, que é alinhar à esquerda. Então essa sequência aqui, ela não é a sequência correta. Aqui ele só está falando o que cada um desses botões pode fazer. Agora a gente tem que colocar na ordem certa conforme estão aqui os botões. Então o número 3 é alinhar à esquerda, que é isso aqui, né? Então você veja que está alinhado aqui, ó, à esquerda. Depois o segundo botão, observe pela figura. Então sempre observa a figura, que a figura te ajuda. Observa que está alinhando aqui ao centro. Então é centralizar, então é o 4.
Próximo botão. Esse botão aqui é o alinhamento à direita, que aqui está alinhando aqui à direita. Então, alinhamento à direita é o número 1, vírgula. Esse aqui, ele está alinhando tanto a direita como a esquerda. Então, é o justificar. Alinhar o texto às margens esquerda e direita. Então, número 2 esse aqui. Depois, o próximo. Esse aqui vai alinhar e distribuir. Alinhar o texto às margens esquerda e direita e distribuir. Então, esse aqui vai ser o número 5. E o próximo, alterar o espaçamento entre linhas. Então, essa tecla aqui, ele muda lá o espaço entre linhas, se é 1, é 1,5. Então, isso aqui, a última aqui, corresponde a isso aqui, é o 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ordem é essa aqui. Vamos ver qual corresponde a isso. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 2, 5, 6. Então, a resposta certa é essa aqui. Então, sempre que tiver alguma questão que tenha figuras, observe bem a figura, porque a própria figura te ajuda, né? Então, observando a imagem, você vai conseguir responder, né? Lógico que isso aqui requer um estudo, né? Se você já está trabalhando com hoje, já trabalha, mas geralmente é bem padronizado isso aqui, né? Então, esses botões de alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita, justificar, eles são bem padronizados nos softwares da Microsoft e em outros também. Vamos para mais uma questão. Considerando a planilha do Microsoft Excel visualizada a seguir, então ele mostra aqui uma planilha aqui embaixo. E nós vamos responder a questão que pede aqui. Qual das fórmulas a seguir pode estar contida em D2, né? Então aqui no D2 e nas outras também, para calcular corretamente o novo valor, novo valor em real, né, do produto com base no percentual de reajuste. Então aqui diz que aqui tem o nome do produto, que é a primeira coluna, a segunda coluna o valor, a terceira o percentual de reajuste, e a última coluna, que é o que ele quer saber qual que é a fórmula que está lá nessa coluna aqui, na coluna D, é a coluna do novo valor. Então, para calcular o novo valor, você teria que pegar esse valor aqui, multiplicar por 5% e somar o valor novamente, porque quando você faz a multiplicação, você está calculando só o reajuste. Então, observe que você tem que calcular o reajuste, que é a multiplicação do valor vezes o percentual, e somar com o valor antigo, né? Então, a gente vai observar aqui qual que seria desses aqui. Está pegando B2. O B2 é esse aqui, 10, né? Onde tem 10. Mais, abre parênteses, o próprio B2 vezes o C2, que é onde tem o percentual. Então, essa aqui é a questão correta. Por quê? Aqui não está certo, porque está multiplicando esse vezes esses. Né? Aliás, o B2 vezes o B2. Né? Então, ele vezes ele mesmo. Então, o B2 vezes o B2, que vai ser 10 vezes 10, depois vezes C2, não tá certo. Está multiplicando o próprio valor, multiplicando por ele mesmo aqui. Então, isso aqui está errado. Então, essa aqui não é. Aqui, ele está pegando o B2... depois mais o B2, o próprio B2 vezes o C2. Poderia estar certo, mas como tem esse cifrão aqui, não tem necessidade, porque já tem o cifrão aqui. Então, isso aqui está anulando a questão, esse cifrão aqui, porque ele tá dividindo por 100 novamente, porque aqui já está em percentual. Então, você coloca o cifrão mais uma vez, está errado. Então, essa aqui também não é. E aqui ele está
pegando o B2, somando com o C2, ó, B2 mais C2, depois soma novamente com o B2. Então, não está calculando percentual aqui, não. Está errado. Então, a questão certa é essa aqui mesmo. Em uma planilha do Microsoft Excel, os conteúdos das células A1, B1 e C1 são 2, 3 e 4, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula. Aqui tem uma fórmula, ele está falando desses conteúdos, você teria que distribuir isso aqui, pode até desenhar a tela do Excel, a grade, né? E depois fazer as contas. Então, aqui ele está falando o seguinte, que A1 elevado a 3, então ele aqui fala que o A1 é 2, então vai ser 2 elevado a 3, mais B1, que é 3 vezes 4. Então seria mais ou menos assim, ó, seria o 2, né, o 2 elevado a 3, mais, o que é o B1? O B1 aqui no caso é 3, vezes o C1, que é 4. Então, a expressão, formatando aqui como sobrescrito, formatar fonte, coloca sobrescrito. A expressão seria essa aqui. Então, 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui no caso vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, né, 8. Então, aqui seria 8. E 3 vezes 4, 3 vezes 4 vai ser 12. Então, vai ser 12, isso aqui, mais 8. Então, o resultado aqui vai ser 20. Então, certinho aí o resultado dessa expressão. Aqui tem mais uma questão, sobre o Excel. Observe a figura a seguir do Microsoft Excel. Dadas as seguintes fórmulas. Aqui ele dá algumas fórmulas e ele mostra aqui os resultados. Então, você teria que ir fazendo aqui cada uma dessas fórmulas para fazer a ligação aqui embaixo aos resultados. Então, vamos ver aqui a primeira fórmula, o A1 mais B3 vezes B1. A operação de multiplicação vem primeiro, então seria B3, aqui no caso o B e o B3, 1 vezes o B1, que é 2, então vai ser 1 vezes 2, então vai ser 2. 2 mais 1, então o resultado disso aqui seria 2. Então, ó, B3 é 1. 1 vezes o B1, 2. Depois, 2 mais 1. 2 mais 1, aliás. Então, isso aqui é 3. Então, o resultado disso aqui é 3. Agora, vamos fazer o outro aqui. Soma de A1 até A3. Então, a soma disso aqui. A soma dessa coluna, então vai ser 4, 4 mais 2, 6. 6 menos o B3, que é 1. Então vai ser 6 menos 1. 6 menos 1, 5. Então aqui o resultado vai ser 5. Próximo aqui. Vamos fazer esse cálculo aqui. Média de A1 até A3. Então, a média desses aqui. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 3, 2. A média desses 3 aqui é 2. Próximo. Vamos fazer aqui a conta. Máximo disso aqui, qual que é o valor maior desses aqui, menos o B2. Então, qual que é o maior valor desses aqui, da coluna A, é o 3. 3 menos o B2, então 3 menos 2, então 1. Então, o resultado dessa expressão é 1. Próximo. Se. Então, aqui entra a questão da função se. Se o A1 for igual a 0, retorna 1. Caso contrário, retorna 2.
que tem dentro do A1? Tem 1. O 1 é maior ou igual a 0? Sim, é maior, então retorna 1. Então ele retorna isso aqui. Então o resultado dessa expressão, da função se, é isso aqui. Se você não conhece a função se, tem outro vídeo aí que eu explico sobre isso, tá? Aí vou deixar aqui nos cards. Então aqui 1. Agora, novamente aqui a função se. Se o máximo dessa soma, se a soma desses valores aqui, de A1 até A1 até A3, a coluna A, né? A1 até A3, for maior que 4, ele retorna o máximo dessa mesma coluna. Caso contrário, 0. Nesse caso aqui, a soma de A1 até A3 é maior que 4. Se é maior que 4, ele vai fazer o que está aqui, o máximo desse intervalo. O máximo desse intervalo é 3. Então, igual 3. Então, eu vou colocar aqui. Então, ficou assim, ó, 3, 5, 2, 3, 5, 2, depois do 3, 5, 2, 1, 1, 3. 3, 5, 2, 3, 5, 2, 1, 1, 3. Então, resposta certa é esta aqui. E para concluir agora, mais duas questõezinhas aqui sobre Excel também. No Excel, a célula, essa célula aqui, foi escrita no E3. Caso essa fórmula seja copiada para a célula E10, o Excel gravará a fórmula resultante como? Bom, você tem que ter em mente o seguinte, que isso aqui está fixando essa coluna. Então, essa coluna, quando você tirar do E3 e ir e colar lá no E10, isso aqui não vai alterar esse 3. Então, esse 3 não altera. Então, a resposta só pode ter 3 aqui, ó. Tem que ter 3 aqui. Tem que ter o arroba 3. A alteração que vai ocorrer, como a movimentação foi na mesma coluna, tirou do E3, jogou para o E10, então a movimentação foi na mesma coluna. Foi que daqui, do 3 para o 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aumentou, né? Esse 3 aqui, você tem que somar 7. Por quê? Está alterando, está mudando para a célula de baixo. Então, isso aqui vai mudar. Isso aqui vai mudar porque está movimentando para baixo, né? Então, a resposta aqui é que as colunas não vão alterar, porque não vai haver movimentação na horizontal. Vai mudar só para baixo. Isso aqui não vai mudar, então vai ficar o cifrão. Aqui vai mudar, vai aumentar 7 aqui. A resposta só pode ser essa aqui. Só pode ser essa, porque isso aqui está fixado, né? Se isso aqui não tivesse o cifrão aqui, o cifrão ele faz a fixação. O cifrão antes da linha fixa a linha. O cifrão antes da coluna fixa a coluna. Então, o detalhe, o macete aqui é você conhecer isso aqui. Para que serve isso aqui? A fixação. E para concluir as nossas questões, assinale a alternativa que contém somente um navegador de internet. Opera, FTP e Gmail. Não é, porque o Gmail é para e-mail e o FTP também é protocolo de transferência de arquivo. Chrome, Internet Explorer e Firefox. Essa aqui, deixa eu voltar aqui, então isso aqui está errado. Chrome, Internet Explorer e Firefox são navegadores de internet, então isso aqui está certo. Chrome, Outlook e FTP, está errado. Outlook é e-mail, FTP é protocolo de transferência de arquivo, está errado. NetBeans não é. NetBeans é para programação, ambiente de programação. Opera e Firefox são, mas NetBeans não, está errado. Apache MySQL e Chrome, não é. Apache é servidor web, MySQL banco de dados. O Chrome é navegador, mas os outros não são. Então isso aqui está errado. Então a resposta certa é essa aqui, a letra B. Espero que eu tenha me ajudado aí com essas dicas e um recadinho aí de sempre para se inscrever
no canal e compartilhar esse vídeo também com outras pessoas. Nos ajude aí. E eu tenho também curso de Excel completo e dou aula também de informática. Está aí na descrição desse vídeo o contato. Até mais, um abraço. Fica com Deus.